Graça e paz, eu queria compartilhar uma palavra ao teu coração que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, o versículo 14, a palavra do Senhor nos diz assim: Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, o azeite da botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A palavra do Senhor vem narrando o encontro do profeta Elias com uma viúva, a viúva de Serepta, da cidade de Serepta. Havia escassez de água, não chovia sobre a terra. Ora, existia fome. E o profeta Elias, ele recebe uma instrução, ele vai para um determinado local, o ribeiro de Querite, ali ele é alimentado pelo Senhor. A água do ribeiro, ela seca, o Senhor fala, agora você vai para uma cidade que eu vou te indicar, a cidade de Serepta, ali vai ter uma viúva que eu ordenei que ela te alimente. E assim o profeta Elias fez. Ao entrar na cidade, ele já se depara com aquela viúva. Ele chega para ela e pede um pouco de água. A palavra vem com muitos detalhes, vem sendo narrada com muitos detalhes, que diz que ela estava colhendo um pouco de graveto. E isso já nos indica a quantidade de alimento que aquela mulher iria fazer, a quantidade que ela iria cozinhar, que ela iria produzir. Ou seja, era uma quantidade muito mínima de alimento que ela tinha, porque ela não pegou grande quantidade de lenha, ela pegou somente alguns gravetos para cozinhar. Ele pede um elemento que o Senhor falou comigo, ao meu coração, o elemento para que o milagre precisasse ser feito na vida daquela mulher. Ela tinha o elemento, ela só não sabia bem utilizá-lo. Ele pede água para aquela mulher. Ficou sem chover na terra durante 3 anos e 6 meses, e a mulher tinha o elemento aonde mediante a todas as circunstâncias, ela não deveria ter, mas ela tinha dentro da casa dela, que é a palavra. E mediante o que ele pede, ela prontamente, ele fala assim, olha, traga uma jarra de água para mim. Ele não falou um copo de água, ele falou uma jarra. Aquela mulher tinha água em abundância dentro da casa dela. Ela foi prontamente. Quando ele fala sobre o bolo, para que ela trouxesse um bolo para ele, um pão, ela falou, eu não tenho, mas ela tinha água. E ela não se atentou para que aquilo que Deus precisava agir na vida dela estava ali, mediante os olhos dela, mas ela não estava enxergando. Por quê? Porque no tempo de escassez, o Senhor falou ao meu coração, em tempo de escassez, a fé não pode ser abalada. Em tempo de escassez, nós devemos manter a nossa fé inabalável. Ela recebe as instruções do profeta e ela executa cada instrução que o profeta deu para ela. Ela faz um bolo para o profeta, um bolo pequeno para ele, faz um outro para ela e o filho dela. Ela não tinha elementos, o suficiente para multiplicar 2, mas porque ela seguiu a primeira instrução, porque ela moldou a primeira instrução, ela fez um bolo para o profeta pequeno, depois daquela farinha o Senhor já foi multiplicando na mão dela e ela conseguiu fazer um outro bolo para ela e para o filho dela. E outra coisa que o Senhor falava comigo, em tempo de escassez não é tempo de reter, é tempo de multiplicar. Como que eu multiplico algo na escassez? É estranho, mas é uma matemática espiritual. É tempo de compartilhar, dividir. O que você precisa compartilhar? O que você precisa dividir em tempo de escassez? O que você precisa multiplicar de alimento? O que você precisa compartilhar de alimento em tempo de escassez? O que você está precisando dividir com outras pessoas? Divida o que você tem de mais importante. O elemento mais importante que tem dentro da sua casa, que tem dentro da minha casa, é a palavra do Senhor.
É no tempo de escassez que nós não podemos permitir que a nossa fé seja abalada. A nossa fé tem que continuar inabalável em tempo de escassez. E olha o que a palavra do Senhor diz em Salmos 37. Salmos 37, versículo 19. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão de fartura. No início do Salmo 37, o Senhor, no versículo 3, ele diz assim, ó: confia no Senhor e faz o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Fica com essa palavra. Em tempo de escassez não é tempo de se isolar, ou seja, de reter. É tempo de você seguir as instruções que o Senhor te dá. É tempo de você multiplicar. É uma forma que o Senhor colocou no meu coração de estar multiplicando aquilo que Ele trouxe nesse tempo de quarentena. Um tempo onde a gente não pode estar tendo contato físico. Alguns não estão podendo, congregar por causa da aglomeração. Mas isso não nos impede de multiplicar aquilo que nós temos. Use aquilo que você tem, as ferramentas que estão em suas mãos, para que aquilo que você tem seja multiplicado na vida de outras pessoas. Fica com essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração. Em tempo de escassez, a fé não pode ser abalada. Você e eu, nós temos dentro da nossa casa o elemento para o milagre, para que a farinha da nossa vasilha, para que o azeite da nossa botija jamais venha cessar. Não haverá escassez, porque o Senhor zela, Ele vela em cumprir a sua palavra. Os seus, Ele está dando enquanto nós ainda estamos dormindo. Graça e paz, queridos.